Nada é orgânico, é tudo programado, e eu achando que tinha me libertado. Mas lá vêm eles novamente, eu sei o que vão fazer, reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. A música Admirável Chip Novo da Pitty pareceu ser a escolha ideal para abrir o 34º episódio da Mosca, um podcast de política nacional, internacional e sociedade, e que tem no cardápio de hoje um caldo. Discutimos os algoritmos e alguns dos danos que eles podem causar na sua vida e em nossa sociedade. Mas antes de começarmos, não custa pedir mais uma vez para você curtir e compartilhar esse podcast com seus amigos. E se tiver dúvidas, comentários ou sugestões, você já sabe, envie e-mail para amoscapodcast@gmail.com. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Pouco tempo depois de ter se popularizado o smartphone, eu li uma reportagem que dizia que a Microsoft planejava criar uma agenda que tinha como objetivo favorecer a marcação de compromissos e a oferta de descontos com base em hábitos. A ideia era simples. Você acessava a agenda e marcava sua ida, por exemplo, ao cabeleireiro. Depois de algum tempo, digamos 30 dias, você agendava novamente. Pouco tempo depois, o aplicativo poderia prever quando você iria de novo e, em parceria com o estabelecimento, sugerir um agendamento com desconto. Aquilo me pareceu futurista. Talvez tenha sido o primeiro contato com algo que não estava claro na época, mas que hoje sempre ouvimos falar: o tal do algoritmo. É ele que faz com que aquele seu amigo de muito tempo tenha fotos aparecendo em seu Instagram, ou faz simplesmente sumir alguns dos perfis que você segue e nunca mais viu postagens, ainda que tenha interesse em seguir aquela pessoa ou conteúdo. É ele também que decide a ordem dos stories, que sugere os vídeos que você deve ver no YouTube e na Netflix, qual a melhor rota a seguir, ou se a próxima coisa que você vai ouvir no Spotify é um episódio da Mosca ou uma música. Isso tudo sem falar das propagandas que lotam a internet e que tem a ver com o que buscamos, lemos, assistimos e até falamos. Sim, você já deve ter passado pela experiência de dizer algo perto do celular e se assustar ao ver uma publicidade sobre aquilo aparecer logo depois. São os algoritmos mostrando a consumidores em potencial o que eles provavelmente têm mais chances de comprar. Poderia ser só uma questão de invasão de privacidade, mas não é apenas isso. De forma mais simplista, isso pode trazer problemas, claro. Deixamos de acompanhar alguém que gostamos, fazemos zigue-zagues em ruas que nos dão apenas ganhos irrisórios de tempo ao final do trajeto e acabamos perdendo a chance de escutar algo que jamais ouviríamos não fosse a escolha dos programadores daquele aplicativo. O problema é que não para por aí. Essa é apenas uma das facetas do algoritmo a que enxergamos diariamente em nossas vidas. Mas há outras. Por exemplo, bancos que analisam o perfil dos clientes, projetando as chances de pagamento para aprovação ou não de um determinado crédito, sistemas judiciais pelo mundo que adotam algoritmos para avaliar o risco de pessoas cometerem crime ou serem reincidentes, planos de saúde que podem usar dados para avaliar as chances de alguém ficar doente ou não, e seguradoras que podem estimar os riscos de um motorista causar determinado acidente. Além de empresas que avaliam candidatos a vagas de emprego de maneira automatizada. E por aí vai. Há estudos que mostram que algoritmos, assim como seres humanos, cometem erros. Aliás, não é apenas isso. Há estudos que mostram que os algoritmos, por serem justamente projetados por humanos, cometem erros. Erros que muitas vezes se dão por preconceitos. Por exemplo, no documentário Coded Bias, disponível na Netflix, conhecemos Joy Buolamwini, uma pesquisadora do MIT que estava desenvolvendo um espelho com inteligência artificial quando se deparou com uma dificuldade para ter seu rosto reconhecido, o que mudava quando ela usava uma máscara branca. Diante disso, ela passou a estudar as principais ferramentas de reconhecimento facial e descobriu que elas funcionavam melhor quando se tratava de homens brancos. Quando se tratava de mulheres negras, caso da pesquisadora, o serviço oferecia os piores resultados entre todos os gêneros e cores de pele. Um caso evidente de racismo e discriminação por gênero. Mas esse não é apenas o único caso.
o cofundador da Apple, Steve Wozniak, denunciou via Twitter o Apple Card, operado pela Goldman Sachs, por ter liberado um crédito 10 vezes menor para sua esposa, que possuía na época um salário melhor e maior pontuação na plataforma. E não foi a única denúncia, tanto que a Apple passou a ser investigada por isso. Um claro caso de discriminação por gênero. Além desses exemplos, há casos de pessoas que foram injustamente acusadas por conta do reconhecimento facial e algoritmos que fizeram hospitais atender primeiro pessoas brancas, mesmo quando a condição de saúde dos negros era pior. Poderíamos citar outros casos, mas esses já deixam bem evidente que o algoritmo carrega muitas vezes os preconceitos de nossa sociedade. No entanto, ao contrário do que muitas vezes acontece na vida real, o que se passa no mundo virtual não é tão evidente. Assim, foi necessário que uma pesquisadora do MIT tentasse usar uma máscara branca para fazer o espelho que desenvolvia funcionar, ou que o marido acessasse a conta de sua esposa para que se comparassem realidades diferentes. Só que nem sempre comparamos, não é? Nem sempre temos acesso a outras contas, outros perfis, nem sempre falamos com pessoas sobre o que está acontecendo conosco. Logo, como lidar com algoritmos que funcionam de maneira independente e sobre a qual não temos informação ou controle? Para além da questão de gênero, raça e renda, será que o algoritmo não pode nos discriminar por peso, altura ou qualquer outra característica? E tudo isso sem que possamos reagir. Assim, parece que o problema não está apenas na questão dos algoritmos em si e no que já discutimos sobre o preconceito que eles podem carregar, como também na percepção de que não há como lutar contra tais algoritmos e as empresas que os projetaram. Em outras palavras, para além do eventual dano concreto em nossas vidas, há uma relação amplamente desigual entre os usuários e os donos das plataformas. Portanto, mesmo que pudéssemos saber sobre o funcionamento real dos aplicativos, sites e algoritmos que hoje em dia ditam nossas vidas, pouco ou nada poderíamos fazer contra eles. Soma-se a tudo isso o fato de que o alcance dos algoritmos está muitas vezes embasado naquelas letrinhas miúdas que todos nós desconsideramos quando aceitamos participar de redes sociais e aplicativos. Algo que também deixa claro a relação desigual entre o usuário e a plataforma, já que não há espaço para negociação sobre a aceitação dos termos contratados. E tudo isso se torna ainda mais complexo quando trazemos o assunto para o campo das paixões, onde cada vez mais a política está inserida. Isso porque se há alguns anos todos nós estávamos expostos mais ou menos aos mesmos veículos de informação, atualmente nos deparamos com verdadeiras bolhas que conectam pessoas simplesmente por suas áreas de interesse. Dessa maneira, a tal ideia do "se você gosta disso, você também pode gostar disso" tornou-se muito poderosa, já que inunda os usuários com um tipo de conteúdo que muito provavelmente eles passarão a consumir cada vez mais. Quer um exemplo? Segundo reportagem do The New York Times de 2019, um artigo de 3 funcionários do Google revelou um novo sistema do YouTube apelidado de Google Brain, que vasculha todos os vídeos que assistimos anteriormente para então selecionar algumas centenas de vídeos entre os bilhões presentes no site. Dessas centenas de vídeos, o sistema reduz então para algumas dezenas que serão apresentadas em nossas telas. Até aí, nada demais, né? Pois então, desde a adoção desse sistema, mais de 70% do tempo que as pessoas passaram assistindo a vídeos no YouTube, elas passaram assistindo a vídeos sugeridos pelo Google Brain. E o que isso significa? Que cada vez mais as pessoas são direcionadas a um tipo de conteúdo que reproduz o que elas já conhecem e que a plataforma sabe funciona para prender nossa atenção. E isso, somado a outros componentes de nossa sociedade e a atuação semelhante de outros sites e aplicativos, faz com que pouco a pouco a pluralidade em nossa sociedade vá perdendo espaço para o radicalismo. A tolerância, a divergência, a diferença vão sendo apagadas por algoritmos que nos impõem ver mais e mais do mesmo tipo de conteúdo, ou, em outras palavras, mais e mais da nossa bolha. Assim, diante de um quadro como esse, fica difícil esperar que pessoas pensem fora da caixa ou analisem os cenários de maneira mais ampla e menos passional. Ao contrário, se você segue um tipo de postagem e gasta seu tempo com aquilo,
a chance maior é que mais e mais publicações como aquela sejam mostradas para você. Além disso, há ainda seu poder de bloquear determinado conteúdo, tornando claro para o algoritmo o tipo de informação que você deseja receber. E como fugir disso? A maneira mais simples seria ter consciência dessa dinâmica e passar a querer ampliar as fontes de informação que se consome. O problema é que muitos passaram a desconfiar dos meios tradicionais de comunicação, motivados justamente pela ação dos que produzem conteúdo mais radical nas redes sociais. Ou seja, entre a informação plural, que nos faz pensar, e a conta que apenas confirma as nossas impressões e certezas, muitos preferiram seguir apenas aqueles que confirmam suas crenças, enredando-se ainda mais em um novelo que o algoritmo facilita amarrar. Certo? Por hoje é tudo. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos. A Mosca volta na semana que vem.